Boa noite! Mais uma live terapia de cada terça-feira. Muito bem-vindos, quem tá chegando ao vivo, quem vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho a plataforma avisar. E aí a gente já começa. Boa noite, Rossano. Tudo bem com o senhor? Esperar o pessoal ir entrando um pouquinho, a gente já começa. Vamos bater um papo hoje. Marcos, boa noite. Bem-vindos. Dá mais um minutinho aí, esperar o pessoal ir entrando. E a gente já vai começar o nosso papo dessa terça-feira, que é uma continuação do que a gente falou na semana passada. Graziele, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Obrigada pela companhia nessa terça. Arthur, boa noite. Adilson, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, eu vou começando aqui a me apresentar. E aí a gente já inicia aqui o assunto, enquanto o pessoal vai chegando, ou mesmo quem for assistir depois, eu sempre deixo a minha live ali no feed do Instagram e depois também coloco lá no meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, quem tá chegando aqui ao vivo comigo nessa terça, quem vai assistir depois. Para quem não me conhece, eu sou a Thaíse, eu sou psicoterapeuta holística, já há mais de 10 anos que eu tô nessa área, como psicoterapeuta holística, desde que eu fiz a transição de carreira. E na área da espiritualidade eu já estou há mais de 2 décadas, já tenho uma jornada por aí. E cada terça-feira eu venho trazendo uns temas, eu voltei com as lives semanais, que eu tinha parado por um tempo, e agora a gente retomou. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre como atrair um amor de alma nessa era da gincana dos aplicativos, como eu brinco, e dessas relações tão descartáveis que a gente tem vivido esses tempos. Foi por votação, esse foi o tema escolhido. Tinha bastante assunto para falar, não deu para falar muita coisa, assim, do tanto que eu tinha selecionado. E hoje, então, a gente vai continuar um pouquinho mais, porque esse também foi um tema recorrente, que foi solicitado também por votação. Então, seguindo ainda um pouco da lógica do que a gente falou na semana passada, hoje eu separei aqui um passo a passo para atrair um amor de alma, mesmo quando a gente já está meio desacreditado disso, até por conta dessas relações líquidas, que é essa era que a gente tem vivido e tão imediatista, e dando aí seguimento ao que a gente começou falando na semana passada. Então, sejam todos bem-vindos. Quem quiser me ajudar e quiser colocar no chat suas dúvidas, sugestões, reclamações, né? Que esses dias eu abri a caixinha do Reclame Aqui, teve várias reclamações também nesse sentido da era dos amores líquidos e descartáveis. Fiquem à vontade, a ideia é que a gente bata um papo, que a gente troque algumas ideias. Eu separei um conteúdo, então a minha cola tá aqui na frente. Quem me conhece sabe que eu durmo cedo porque eu acordo às 5 da manhã. Vocês veem aqui sempre meus stories às 5 da manhã com um cafezinho. Então, gente, esse horário das 21 horas pra mim é bem desafiador eu estar aqui toda terça esse horário. É um horário que a minha mente já não funciona mais direito, então eu separo o conteúdo da live, eu preparo aqui o conteúdo, mas eu preciso da minha cola porque esse horário realmente eu já tô operando quase que no piloto automático. Então, eu vou conversar com vocês, vou bater um papo, por favor, me ajudem. E aí a gente vai conversando. Então, gente, vamos entrar no tema de hoje. Esse passo a passo, como eu separei, para atrair esse amor de alma, mesmo quando a gente já tá desacreditado. Esse é um tema, assim, que é recorrente nos meus atendimentos que eu faço, e tanto de mulheres quanto de homens, esse é um tema recorrente. Eu escuto muita reclamação desse tipo. Claro que tem muito do que a gente falou na semana passada, desse momento que a gente vive da era, né, dos aplicativos e também dessas relações tão descartáveis. Mas eu trouxe aqui um passo a passo para que quem está desacreditado volte a acreditar, né? Porque é possível sim. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente entrar nesse tema, eu não tenho como não começar abordando algumas questões nossas que a gente traz da nossa infância. E
Por mais que alguém ache que não tem a ver, tem muito a ver com a nossa vida na vida adulta e como que isso reflete nas nossas relações amorosas, né? Então, quando a gente é criança, tem algumas dinâmicas que acontecem quando nós estamos ali interagindo e como nós entendemos alguns tipos de vínculos que nós tivemos com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. E isso é o que a gente vai levar para a vida adulta. Então eu separei alguns ganchos aqui de algumas feridas que nós trazemos lá da nossa infância, as feridas da origem, e que faz com que reverbere hoje na nossa vida adulta, na forma como a gente entendeu e como a gente internalizou os vínculos afetivos e como que isso também reflete hoje na nossa vida. A gente sabe que o afeto é necessário para a nossa sobrevivência. Nós somos seres que nos afetamos, né? Então a gente se afeta. O afeto é necessário para a sobrevivência de qualquer ser humano. E essa necessidade que a gente tem de afeto, muitas vezes a gente entendeu de algumas formas, às vezes até distorcidas lá da infância, porque foi a forma como nós, naquele nível de maturidade emocional, cognitivo, a gente conseguiu internalizar algumas questões, né? Então a gente tem essa necessidade de ser amado, de ser desejado, de ser escolhido, de ser protegido, de ser priorizado. Isso faz parte desde o momento em que a gente chegou aqui nessa existência física aqui, né? Só que assim como a gente tem essa necessidade por afeto desde que a gente é criança, a gente também tem uma necessidade que é inata nossa, que é a autenticidade. A autenticidade é a gente poder ser quem a gente é, como a gente é. Então, afeto e autenticidade são duas premissas básicas de todo ser humano. Só que aí tem algumas pegadinhas que eu separei aqui enquanto eu estava produzindo conteúdo aqui, que é como eu falei, né? A gente precisa de autenticidade, porque é como a gente se expressa, é a gente ser livre, mas a gente também tem essa necessidade de afeto. Só que aí pra gente se sentir inteiros, né, e que a gente deveria poder expressar tanto a nossa autenticidade quanto o nosso afeto, nem sempre foi assim, desde que a gente era criança lá na nossa infância com os nossos cuidadores. Então, tem um especialista aqui em trauma e vício que ele fala o seguinte, ó: quando a autenticidade ameaça o afeto supera a autenticidade. Vou repetir a frase desse especialista. Quando a autenticidade ameaça o afeto supera a autenticidade. Olha que interessante isso, ou seja, se a minha autenticidade ela é colocada em risco porque eu vou perder o afeto, eu tô falando ainda lá na nossa infância, tá? Em relação aos nossos pais ou cuidadores. Se lá na nossa infância a gente entendeu que para ter o afeto dos nossos pais ou cuidadores eu não poderia ser quem eu era na minha autenticidade, eu colocava esse afeto em primeiro lugar e não era tão livre assim. Eu deixava de expressar aquilo que eu realmente sou em essência. E aí agora vocês vão entender um pouquinho por que eu tô pegando esse gancho, tá? Então, a gente aprendeu a se ajustar lá na infância com os nossos pais ou cuidadores para ter certeza que a gente não seria abandonado por eles, que a gente não seria rejeitado, que a gente não seria criticado, que a gente não seria julgado, ou pelo menos que a gente fosse menos, né? Menos abandonado, menos criticado, menos julgado pelos nossos pais ou cuidadores. E aí, como adultos hoje, infelizmente, a gente acaba repetindo esse mesmo padrão que nós entendemos, introjetamos na infância e a gente vem repetindo hoje na vida adulta, principalmente nas nossas relações afetivas. Olha só que interessante. Eu vou trazer alguns exemplos e talvez fique mais fácil para quem está acompanhando aqui. Perceber que como nós somos condicionados desde que a gente era criança, né, para ter essa barganha de afeto, e aí a gente deixava de expressar quem a gente realmente é em essência, aquilo que a gente realmente precisava, para não perder esse afeto dos nossos pais e dos nossos cuidadores. E aí a gente aprendeu a agradar os outros. E aí a gente vem para a vida adulta repetindo esse mesmo padrão para agradar os outros e muitas vezes deixamos de ser quem somos em essência, com medo de perder esse afeto
e aí deixamos de ser autênticos. Será que faz sentido aqui para quem está me assistindo? Será que alguém já passou por essa situação? De passar às vezes por cima de si e agradar demais os outros? Boa noite aí todo mundo que está chegando. Lucila, Tatiana, Grace, Gilberto, Rosane, Jô. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindos e obrigado pela presença. Então, voltando um pouquinho a essa história que a gente troca, então, a nossa autenticidade por afeto. Lá na nossa história de origem, né, a gente percebe bem que a gente fazia isso. Tenho certeza que quem tá aqui ouvindo vai se identificar. Então, a gente entrou nessa autotraição recorrente. A gente, muitas vezes lá na infância, a gente deixava de ser quem a gente era para barganhar ali o afeto dos nossos pais. E aí a gente aprendeu, então, a abandonar quem nós somos verdadeiramente, para não ficar sem o afeto deles, né? Então, voltem um pouquinho aí no tempo, quem tá me olhando aqui, me ouvindo falar, né? Volta um pouquinho e lembra disso, né? Lembra quantas vezes lá a gente deixou de ser quem a gente é em essência e ficava ali implorando por essa atenção, né? Que a gente imaginava assim, bom, eu vou agradar o meu pai, a minha mãe ou o meu cuidador, enfim, para eu ter amor, para eu ter carinho, para eu ter aprovação, para eu ter segurança, né? Para eu ter essa validação. Era isso que a gente fazia. Era uma forma de se proteger, então a gente fazia de tudo para agradar. E aí a gente veio para a vida adulta e adivinha o que a gente faz nas nossas relações afetivas? A gente faz de tudo para agradar, para simplesmente repetir esse padrão, buscando validação, buscando amor, né? E aí muitas vezes passando por cima da gente, deixando de ser autênticos, né? Lembra lá na infância, quando a gente ficava lá tirando, né? Mesmo tentando assim fazer o impossível para tirar as notas mais altas, quando os nossos pais ou cuidadores nos comparavam com nossos irmãos, irmãs ou primos, enfim. E quantas vezes a gente queria aquela atenção e não tinha, e aí a gente abria mão, né, das coisas que a gente talvez quisesse externar e não podia, para ter essa atenção, essa validação. E aí a gente vem agora para a vida adulta e repete isso, e muitas vezes é o que faz com que dê muito ruim, porque a gente não está sendo autênticos ali na nossa relação. Então, assim, a gente não pode ficar à margem da nossa vida, a gente não pode deixar com que essas questões mal resolvidas lá do passado, da nossa infância, se intrometam hoje nos nossos relacionamentos. É importante que a gente olhe para isso que eu tô falando, para essas feridas da origem da infância, para que a gente cure essas feridas e a gente possa então entrar numa relação afetiva adulta de troca, de maturidade. É assim que a gente atrai então um amor de alma, de profundidade, com consciência, como a gente está falando aqui, mesmo quando a gente está desacreditado, né? Porque dessa forma a gente volta a ser autêntico, quem eu sou em essência, e eu sei que eu não vou barganhar o afeto do outro para eu ter aquilo que eu acho que eu tenho que ter. Eu sei que eu tenho a minha autenticidade, que eu não vou abrir mão dela. Mas eu só consigo fazer isso quando eu olho para essas feridas da infância, como eu tô falando, e quando então eu consigo trabalhar isso para eu ter bem claro o que eu permito, o que eu quero para minha vida hoje, né? Então, eu sei que muitas vezes olhar para essas questões da infância pode ser bem aterrorizante, pode ser assustador. Talvez lá na nossa infância a gente tenha vivido ou experienciado ou mesmo ouvido coisas que não foram legais, que não foram agradáveis e que talvez olhar para isso realmente seja bem desafiador, né? E eu digo isso porque o que eu percebo pela minha experiência profissional é que a maioria das pessoas só vão buscar um processo terapêutico quando a crise já está instalada. No geral, a gente não vai buscar um processo terapêutico quando a gente quer passar por esse processo de autoconhecimento, que seria o ideal. Geralmente a gente vai buscar quando realmente a crise ele já está instalada e a gente já não consegue mais lidar com aquela situação. E aí, num pedido de socorro, a gente vem então para um processo terapêutico. Não deveria ser assim, mas pela minha experiência profissional é isso que eu percebo. Realmente as pessoas chegam aqui quando
realmente a coisa assim já tá, né, num nível muito hard e um pedido de socorro realmente, porque às vezes fica muito difícil a gente olhar para as coisas que a gente vivenciou lá na infância, para como a gente internalizou isso. Muitas vezes eu escuto assim, não, mas eu tive uma ótima formação, meus pais foram super legais comigo e tal, mas quando a gente vai realmente olhar a fundo, a gente vai perceber como todos nós trazemos essas feridas de origem, né? As feridas lá da infância, de abandono, de humilhação, de rejeição, como que nós entendemos isso lá na infância e como que isso hoje reverbera na nossa vida adulta. Então eu só quis dar essa pincelada aqui, e bem introdutória, para que a gente possa entender que o que está acontecendo hoje na nossa vida afetiva, na vida adulta, nos nossos relacionamentos, tem muito a ver com o que a gente traz lá da infância. E eu sei, né, que a ferida que foi despertada em nós lá na infância, essas feridas de origem que eu tô falando, as feridas não são culpa nossa, eu sei disso. Mas hoje, como adultos, nós temos sim a responsabilidade de olhar para essas feridas, de tratar e de curar essas feridas. Então, elas não são culpa nossa, mas é nossa responsabilidade como adultos olhar para elas, para que a gente entre nesse processo de autoconhecimento e consiga, então, ter uma vida mais plena, mais feliz e, então, poder viver realmente um amor de alma. Sem eu olhar para as minhas questões, eu não tenho como atrair e viver um amor de alma, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Bom, é assim, né, fazendo essa introdução, falando um pouquinho lá da infância, que a gente começa então a chegar agora num passo a passo. Eu fiz um passo a passo, em 5 passos, para que a gente possa entender um pouquinho mais, então, como que a gente faz realmente para atrair esse amor de alma que a gente busca, que dá significado para todos nós, e que mesmo quando a gente está desacreditado, que a gente consiga então seguir esse passo a passo. E quando eu falo aqui em atrair um amor de alma, eu tô falando de um amor real. Por que eu tô falando isso? Porque é muito importante que a gente diferencie o amor romântico dos filmes da Disney, que a gente muitas vezes foi bombardeado durante uma vida inteira, e que o amor dos filmes da Disney, ou de novela, enfim, de filmes no geral, não é o amor real. Se a gente pegar ali vou pegar o exemplo dos filmes da Disney, né? E nada contra a Disney, porque quem me conhece sabe que, inclusive, eu trabalhei na Disney, né? Eu fiz um intercâmbio fora, morei um tempo lá em Orlando e trabalhei na Disney e adoro a Disney. Não tenho nada contra, adoro. Mas é importante que a gente saiba diferenciar o que é o mundo real e o que é o mundo da fantasia. E os filmes da Disney, de novela, enfim, não é o amor real, né? Quando a gente vê toda aquela a função que tem ali, geralmente acontece um monte de fatores externos até que o casal em determinado momento consegue, depois de muitos fatores externos, ficar junto e viveram felizes para sempre, e aí acabam os filmes, né? Não é assim que acontece? Mas, na verdade, ali onde o viveram felizes para sempre é onde realmente a história vai começar. E aí, esse outro lado não é mostrado, né? O que acontece no viveram felizes para sempre, qual que é ali o dia a dia, né? Como que a relação se estabiliza, como que cada um vai investir ali seu tempo, qual que é a dinâmica disso. E então, assim, o viveram felizes para sempre é como se fosse só um processo ali de deu tudo errado durante o filme ali, várias coisas aconteceram de fora, até que o casal realmente consegue ficar junto e acabou. E não é assim que funciona na vida real. Então, por isso que eu falei que esse amor dos filmes da Disney não é real não, né? Assim como é bem possível e bem provável que todo mundo que está aqui me assistindo também não tem experiências reais e saudáveis de um amor de alma que veio dos nossos pais, tá? A não ser que você seja aí uma exceção, mas no geral, de uma forma geral, a gente não vem aí de histórias que os nossos pais tiveram aí um amor realmente de alma, né? Não, porque eram outros tempos. Na verdade, a vida já era mais ou menos programada, a gente já tinha ali, né, tô falando antigamente, né, as pessoas nasciam ali e eram criados do jeito que dava, e ali
enfim, na adolescência, entrando no início da vida adulta, já cada um encontrava o seu par, já para casar, ter filho, formar família, né? Enfim, era uma outra dinâmica que não a de hoje. Então era assim que a vida se estabelecia. E é bem possível e provável que a gente não tenha bons exemplos de realmente um amor de alma vindo dos nossos pais. Eu, pelo menos, conheço raríssimas exceções, se é que eu tô tentando lembrar de alguém aqui, não me vem ninguém na cabeça que eu tenha esse exemplo agora. Então a gente tem os dois extremos, a gente tem um extremo aí que são os filmes da Disney, as novelas que são o amor romântico irreal, que não é a realidade, que é pura fantasia, e a gente tem o outro extremo também de exemplos que não são exemplos que a gente pode considerar um amor de alma, porque era algo que na verdade era sim a dinâmica para se formar família, para se viver e se vivia assim e acabou. Mas não precisa ser nenhum extremo ou outro, porque existe sim esse amor de alma que a gente está falando, é muito possível sim. Então a gente vai falar o que a gente faz aqui para encontrar esse amor real, que não é o amor romântico da Disney, nem dessas pessoas que não tiveram talvez habilidades, né, de construir e manter um relacionamento de verdade, que eu acredito que seja a grande maioria de nós aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, fique à vontade. Vamos lá, eu separei 5 passos aqui pra gente então refletir um pouquinho como que a gente faz então pra encontrar, né? Já que eu tô falando aqui, poxa, não é nem a ilusão aí dos filmes da Disney, também nem o amor dos nossos pais que talvez não tiveram habilidade nem competência pra manter um relacionamento ou criar, né, viver esse relacionamento de alma. Bom, o passo 1 que eu separei aqui é pra gente buscar referências positivas. Por quê? Porque o ambiente que a gente tá, que a gente vive, que a gente consome aqui, material, influencia muito e muito nas nossas crenças e nos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que não vem para agregar, a gente precisa saber quando é hora de se afastar. Ou seja, se eu ficar olhando somente para as referências negativas, né? Seja lá de quem não viveu ou que acha que não existe, que relacionamento assim não existe, que isso não é realidade, né? E a gente ficar consumindo esse tipo de informação, adivinha no que a gente vai acreditar? A gente vai passar a acreditar e ter esses pensamentos de que realmente não existe, que não é verdade, que não é para mim. Então é muito importante que a gente fique atentos. Qual que é o meio que eu tô vivendo? O que eu tô consumindo? Quais são as referências que eu tô aqui consumindo? Oi, Cris, Mauro, Fabiano, Yolanda, bem-vindos. Então, é muito importante que a gente fique atentos aí. O que eu tô consumindo? Quais são as referências que eu tenho de referências positivas? Porque se eu ficar ali apegado apenas às referências negativas, realmente é isso que eu vou acreditar. E então, esse é o passo número 1. Buscar referências positivas, né? E prestar atenção aí, o que eu tô consumindo, qual é o ambiente que eu tô inserido, e tudo aquilo que não vem para agregar, eu vou me afastar. Porque se eu tô querendo buscar viver e atrair, né, um amor de alma, eu não posso ficar pensando e prestando atenção às questões que não são positivas, né? Eu não posso ficar ali presa aos exemplos que eu tenho negativos. Então esse é o passo número 1, buscar referências positivas. Passo número 2, aprender com as experiências dos nossos pais, das nossas famílias e filtrar tudo aquilo de bom que a gente pode tirar. E aí eu volto naquela questão que eu comecei falando aqui, para a gente verificar as nossas crenças da infância. Por quê? Como eu falei aqui, a grande maioria de nós não teve uma boa experiência no sentido de visualizar que os nossos pais tiveram um amor de alma, né? Eles podem ter tido ou têm um casamento ok, harmônico, enfim, mas talvez bem longe de ser um amor de alma, talvez algo mais por comodismo, pelo aquilo que eu falei antes, né? Porque a vida era assim. Então é importante que a gente olhe e filtre aquilo que eu posso tirar de bom dessa relação dos meus pais ou dos meus cuidadores, né? De quem ali onde eu cresci, no meio que eu cresci. Então, por exemplo, vamos supor que, não sei, eu tô chutando aqui, tá?
Mas vamos supor que a minha mãe foi traída pelo meu pai e ela permaneceu a vida inteira naquele casamento ali, né? Vamos supor. E eu não concordo com isso, ok? Mas o que eu posso tirar de bom? O que eu posso filtrar dessa experiência dos meus pais? Bom, pela família, pelos filhos, a minha mãe abriu mão de muitas coisas dela e manteve ali o casamento em nome da família, em nome dos filhos. Então, nossa, ela foi, né, uma grande mulher, enfim. Esse é um ponto que eu tô falando, né? Tô falando assim pra gente pegar a nossa experiência, cada um vai ter a sua experiência aqui particular, e olhar para isso e filtrar, porque a gente sempre pode tirar e deve tirar, né, algo positivo das experiências que a gente teve e filtrar aquilo que serve para nós, aquilo que pode servir de exemplo ou de inspiração para aquilo que eu vou viver, e aquilo que eu não concordo eu descarto. Então eu vou filtrar e vou pegar a parte boa, aquilo que me cabe. Oi, Fê, boa noite. Então esse é o passo 2, aprender com as experiências dos nossos pais, da nossa família, e filtrar aquilo de bom que eu posso tirar dessa relação para trazer para mim. O passo número 3 que eu separei aqui, fazer um inventário das nossas relações passadas e adquirir repertório para a próxima relação. Esse passo, ele é fundamental. Oi, Fê, boa noite também. Gente, fazer um inventário das nossas relações passadas e ter repertório para nossa próxima relação, se a gente realmente quer viver, atrair, né, um amor de alma, como eu tô falando, esse passo ele é essencial. Não adianta eu querer entrar ou atrair, né, uma próxima relação se eu não fizer um inventário das relações passadas do que eu vivi. E quando eu falo inventário, não é jogar a culpa lá no Joãozinho, no Pedrinho, não é isso. Fazer um inventário bom, deixa eu pegar aqui, minha primeira relação lá com o Joãozinho, o que eu aprendi aqui? Por mais que tenha sido bem doloroso, tá? Por mais que tenha qualquer coisa que tenha acontecido, mas o que eu aprendi aqui nessa relação? E aí a gente pode pegar aqui inúmeros exemplos, tá? Porque, claro que eu sei que possivelmente as relações mais antigas a gente até consegue elaborar melhor. As relações mais recentes possivelmente ainda vem com muita raiva, amargura, rancor, ressentimento. Mas assim, a gente precisa tentar pelo menos se distanciar desses sentimentos e realmente colocar ali num inventário aquilo que eu aprendi, porque todas as nossas relações vêm para um aprendizado. Então assim, mas o fulano era mau caráter, ele me traiu, fez e aconteceu. Ok, a gente não tá aqui fazendo um valor de julgamento sobre a outra pessoa, mas mesmo nessa relação, vamos supor que eu fui lá traída, abandonada, humilhada, etc, etc. O que eu aprendi aqui? Bom, eu aprendi que talvez agora eu saiba me valorizar mais. Eu aprendi que eu tive vários sinais e que eu não olhei para esses sinais. Agora eu já sei quais são os sinais de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, de uma relação com alguém que é narcisista, né? Enfim, tô falando aqui. A gente sempre tem que tirar um aprendizado. E, de novo, aquilo que eu comecei falando, nunca é sobre o outro, é sobre eu. Não adianta eu falar assim, porque o fulano, ciclano, e aí coloca toda a culpa em cima do fulano, e eu não olho pra isso, porque se eu estava naquela relação, eu também estava em sintonia com aquela pessoa. Por mais que, novamente, por mais que eu não tenha culpa sobre o que fizeram comigo, né? Por exemplo, né? Tô falando assim, vamos supor, eu fui traída, eu fui sei lá o que, entendeu? Eu não tenho culpa, mas agora eu tenho responsabilidade para olhar para isso. Ok, o que eu faço a partir disso? Qual que é o meu aprendizado? O que eu aprendi aqui? Qual que é a lição disso aqui, sabe? Então é fazer esse inventário e fazer esse inventário um a um. Pegar todas as nossas relações, pelo menos as mais importantes, as que têm realmente um peso na nossa vida, e aprender, bom, com o fulaninho ou com a fulaninha, eu aprendi aqui que eu me anulei. Com o ciclano, eu aprendi que eu não observei os sinais e que eu fui passando por cima de mim. Com esse outro fulano aqui, acho que é o que eu doei demais, não tinha ali uma troca afetiva, recíproca, e eu fui passando por cima disso.
Enfim, a gente, né, é importante que a gente faça esse inventário realmente das nossas relações e que coloque ali todos os aprendizados. Por quê? Porque a partir desses aprendizados agora eu tenho repertório para eu ir para uma próxima relação sabendo o que é que eu tolero, o que eu preciso, o que para mim é aceitável, o que é inaceitável, porque se a gente não tem esse repertório, se a gente não faz esse inventário do que a gente viveu, a gente fica perdido nas relações. E aí vai ser bem difícil eu realmente elevar aqui o meu padrão vibratório para viver esse amor de alma, né? Então todas essas experiências passadas serviram sim para me gerar um grande aprendizado aí e uma maturidade emocional para agora eu ir para uma próxima relação com muito mais bagagem, sabendo aquilo que é o correto, aquilo que eu vou me prontificar para fazer o certo. Não quer dizer que a gente não vai errar, né? Porque a gente vai errar muitas vezes no caminho. Mas aí eu já tenho um repertório, eu já aprendi a lição e agora eu já sei que eu consigo consertar aquilo que é possível consertar da minha parte de uma forma mais rápida. E que se a gente não tiver ali na mesma página, eu e a outra pessoa, eu talvez não vá ficar tanto tempo passando por cima de mim e negando as minhas necessidades, porque senão eu sei que lá na frente eu vou me machucar. Então é importante que a gente faça assim esse inventário e que a gente aprenda esse repertório para a próxima relação que a gente vai entrar. Então esse foi o passo número 3. O passo número 4 que eu coloquei aqui é para a gente investir na nossa habilidade de relacionamento e de comunicação. Por quê? Inteligência emocional é importantíssima. Não existe relacionamento se a gente não se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não buscar desenvolver essa habilidade de comunicação, de relacionamento, de inteligência emocional. É importante que numa relação afetiva a gente aprenda sobre as polaridades. Quando eu falo polaridades, eu tô falando de energia masculina e de energia feminina. Todos nós trazemos ambas as energias. Eu, como mulher, trago dentro de mim a energia masculina e a energia feminina. Quem é homem também traz a energia masculina e a energia feminina. Todos nós trazemos as duas energias, as polaridades. Porém, enquanto eu, mulher, é muito mais natural para mim, na maioria dos casos, estar na minha polaridade feminina, enquanto eu estou numa relação afetiva com um homem, no caso. E é muito mais natural que o homem esteja na polaridade masculina quando ele está numa relação afetiva com uma mulher. Esses casos, às vezes, se invertem. E é comum, porém, não é saudável, tá? Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre as polaridades, quem quiser até comentar no chat, porque esse é um tema que às vezes também é bem solicitado, eu posso fazer uma live pra gente falar só sobre isso, sobre as polaridades, né? As energias masculina e feminina, o yin e yang, que nós vivemos nesse mundo de dualidade, né? Noite e dia, sol e lua, quente e frio. Então é importante que a gente conheça, entenda e aprenda sobre as polaridades e também desenvolva essa habilidade de reconhecer o que são as energias masculina e feminina, se a gente realmente quer viver uma relação polarizada e viver uma relação de amor, como esse que a gente está falando, de um amor de alma. Porque em muitos casos a gente acaba despolarizando a relação e aí acaba virando competição, e a maioria dos casos as relações, quando elas terminam, elas se esgotam, né? Porque a gente está na polaridade invertida ou na nossa energia não saudável. E isso é muito sério e é o que quem começa a estudar sobre isso, entende, consegue ver o quanto que é perceptível. Muitas vezes o casal tá despolarizado, muitas vezes a mulher tá muito na energia masculina
e aí junto com ou um homem na energia masculina também vai virar uma guerra, uma competição dentro de casa ou da relação, e a coisa não vai funcionar. Isso é muito comum de acontecer. Ou então, a mulher que fica na energia masculina e o homem tá na energia feminina, tá despolarizado, e a mulher acaba ficando esgotada, saindo exausta da relação, porque o homem também tá na energia não saudável, que seria a energia masculina dele, ele não tá nessa energia. Isso é o mais comum de acontecer, né, das relações não darem certo ou acabarem por conta dessa despolarização, das polaridades, das energias feminina e masculina não saudáveis, ou né, o casal ali com a polaridade trocada, errada. Comentem aí no chat se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre isso, e aí eu vou preparar um conteúdo pra gente fazer uma live só sobre as polaridades, pra gente entender um pouquinho mais sobre as energias masculina e feminina, que faz toda a diferença num relacionamento afetivo. É muito comum que a gente use a nossa energia masculina, por exemplo, no trabalho, que é bem importante. Então eu tô falando, por exemplo, nós como mulheres, é muito comum que a gente vá pro trabalho com a energia masculina, mas quando a gente volta para nossa relação com o nosso parceiro, no caso, é muito, muito importante que a gente vire essa chave e aprenda a voltar para nossa energia feminina saudável, para que o homem esteja ali na energia masculina, e aí a gente consegue então polarizar. Sem essa polarização não existe liga, não existe magnetismo, e aí realmente a coisa não funciona. A Lucila pediu para falar mais sobre isso. Bacana. Então tá, eu vou preparar um conteúdo para uma live pra gente falar só sobre as polaridades. Esse realmente é um tema importante e que ele é essencial pra gente trabalhar se a gente quer realmente viver uma relação saudável. Sem essas polaridades corretas, realmente a relação não vai pra frente, não funciona. Eu falo isso por experiência própria, tanto na minha vida, né, pessoal, do que eu vivi, né, e também pelos meus atendimentos aqui de longo prazo com os meus clientes. Então realmente é importante que a gente entenda, que a gente desenvolva essa competência. A Carla falou também que gostaria de saber. Legal, gente, vamos então fazer uma live sobre as polaridades masculina e feminina, que vai ser bem interessante. Isso realmente muda tudo, assim, faz muita diferença. Então, o passo 4, como eu falei, é pra gente investir nessa nossa habilidade de relacionamentos e de comunicação. A maioria das áreas da nossa vida a gente se preparou, né? A gente se preparou tanto tempo estudando, às vezes, para o mercado de trabalho. E por que a gente acha que a relação ela vai simplesmente acontecer? Né? Às vezes a gente tem essa ideia assim, não, eu vou estar caminhando na rua e vou encontrar aí com o meu, né, eu tô falando das mulheres aqui, meu príncipe encantado, ou os homens aqui vai encontrar aí a princesa da Disney. Não, gente, a relação ela não acontece por acaso assim, não é assim que a banda toca na maioria das vezes. Então é importante que a gente se prepare para viver uma relação saudável. Assim como as outras áreas da vida, a gente se preparou e tivemos que sim desenvolver habilidades, competências. Para a relação funcionar, a gente também tem que se preparar. A gente também precisa entender sobre relacionamentos. Oi, Vini, tudo bem? E a gente precisa desenvolver essas competências como qualquer outra área da vida. E a comunicação é uma das habilidades fundamentais que a gente precisa desenvolver se a gente quer realmente viver um amor de alma. Porque se a gente não entender e não desenvolver a habilidade de se comunicar, não vai ter como essa relação ir adiante. E aí, claro, as polaridades vão entrar aí no meio, mas quando eu falo comunicação, é importante que a gente entenda como que funciona a comunicação nós, mulheres, que é totalmente diferente da comunicação dos homens. Os homens que estão aqui me assistindo devem entender o que eu tô falando. Por exemplo, nós, mulheres, temos uma necessidade, muitas vezes, quando a gente tem algum problema, alguma coisa que nos incomoda, de falar. Essa é a forma que a gente encontra de desabafar, de aliviar, né? Não é assim? A mulherada que tá aqui me assistindo, quando a gente tem alguma coisa que tá nos incomodando, a gente precisa falar, a gente precisa colocar pra fora. E os homens, no geral, não. Os homens são o contrário. No geral, os homens, quando tem algum problema, alguma coisa que preocupa, eles geralmente entram pra dentro de si, pro modo caverna. Porque nós, mulheres, fomos
educadas, digamos assim, a expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a falar. E os homens não. O homem desde pequeno já ouvia, né, engole o choro, né, como se fosse algo que não é natural. Então, como os homens têm mais dificuldade de lidar com os sentimentos e emoções, quando algum problema surge, alguma preocupação ali acontece, no geral, os homens se fecham, vão pro modo caverna muitas vezes para entender o que está acontecendo. E assim é a forma como eles conseguem lidar para até resolver aquela questão. E nós, mulheres, somos o contrário. Se a gente se fecha, parece que a gente vai explodir, né? Assim, então a gente precisa falar. E muitas vezes nisso já dá o primeiro atrito aí, o primeiro conflito. Porque às vezes aí a gente, como a gente precisa falar, a gente também, se a gente não entende sobre comunicação e como o processo de comunicação é diferente entre homens e mulheres, a gente vai querer que o nosso parceiro, então, fale, né? E aí fica lá a mulher insistindo, mas me fala, o que foi que eu fiz? Aí, enfim, aí já dá um atrito ali, né? Então, olha como é importante a gente desenvolver essa habilidade de comunicação, entender que somos diferentes, como que funciona o processo para cada um, porque assim a gente consegue ir levando o relacionamento, né? Olha só quanta coisa a gente tem para aprender. Então, não, relacionamento não é algo natural que acontece ao acaso. É importante que a gente desenvolva essa habilidade. E o passo 5 que eu coloquei dos 5 passos é: arrisque-se com cautela e vá observando os sinais. Porque eu sei, né, que muitas vezes a gente já tá tão machucado, porque o tema aqui é como atrair um amor de alma, mesmo quando a gente tá desacreditado. Então, eu imagino que, e também pelo que eu escuto, que às vezes a gente já tá tão cansado, porque a gente já foi tão machucado nas relações anteriores, já passamos por tantas frustrações, que a gente acaba, então, se fechando, achando que não existe amor, né? Que isso não é para esse mundo, não é para nós, enfim. Então, o passo 5 é que a gente permita se arriscar, porém com cautela, observando os sinais. E por isso que aquele passo lá do inventário das nossas relações passadas, como eu falei, é tão importante. Porque se eu não fizer um inventário do que eu aprendi com as relações anteriores, eu não vou ter esse repertório, eu não vou conseguir tirar as lições dali, e aí eu acabo me fechando. Aí realmente eu não vou permitir que nenhuma oportunidade chegue. Mas se eu fizer esse inventário, se eu pegar os aprendizados, eu começar a me arriscar com cautela, ou seja, eu não vou me atirar de cabeça assim de cara, sem saber o que está acontecendo, né? Perdida no mundo, deixando a vida me levar. Não, eu vou começar a me arriscar devagar e eu vou observando os sinais, porque agora eu já tenho repertório, lembra? Eu já passei por muitas experiências, eu já peguei o aprendizado e eu vou vendo, olha, isso aqui eu já, né, tô aqui de olho, eu acho que ainda posso tolerar um pouco mais, aqui eu não tá legal, então eu vou me expressar, porque quantas vezes a gente se anulou e deixou de externalizar as nossas necessidades, porque lembra que eu comecei falando lá no início da live que a gente tem necessidade de sobrevivência, de afeto e de autenticidade. Essas duas necessidades são básicas, primárias, afeto e autenticidade. Porém, quando o afeto é colocado à prova, eu abro mão da minha autenticidade, eu deixo de ser quem eu sou, com medo de perder o afeto, porque isso vem desde os nossos pais. E aí na vida adulta a gente faz isso. Quando muitas vezes eu acho que o outro vai me deixar, vai me abandonar, eu abro mão de ser quem eu sou, eu me anulo, eu não exprimo as minhas necessidades, passo por cima de mim, com medo de perder o afeto do outro. Então olha a importância de tudo isso que a gente está conversando, de pegando toda essa bagagem, aprendendo tudo isso, estudando e sabendo que eu vou para uma próxima relação sem abrir mão de quem eu sou, e eu não vou ter medo de perder o afeto do outro, porque eu sei que isso veio lá da minha origem. Agora eu já curei as minhas feridas, já tratei elas, e eu sei que eu posso e devo ser autêntico, independente, né, se a outra pessoa vai me deixar ou não, porque o relacionamento, ele é uma troca, ele é uma via de duas mãos. Lembra da live passada eu falei da dança, que até o Instagram me derrubou aqui, né? Para a relação acontecer, tem que ser uma dança. Um conduz e o outro permite ser conduzido. Essa dança vai fluindo, é uma troca. Não é um no pedestal lá em cima e o outro lá embaixo. Aí não existe relacionamento. Isso a gente vai falar mais na live das polaridades, né? Então, outra coisa que eu separei aqui,
pra gente ter muito cuidado com os relacionamentos do tipo montanha-russa. Quem aqui é viciado ou já viveu os relacionamentos do tipo montanha-russa, né? Que um dia tá tudo bem, no outro dia tá tudo mal, aí num dia eu tô lá nas alturas, no outro eu não sei se eu tô com a pessoa. Quem aqui já viveu esse tipo de relação? Gente, isso não é um relacionamento, olha, não é um relacionamento não tem nem como falar assim, eu ia dizer que não é um relacionamento saudável, isso nem deveria ser um tipo de relacionamento. Quando a gente tá nesse tipo de relação de montanha-russa, a única coisa que isso faz acontecer é que a gente vai adoecer em algum momento se a gente não sair disso. Os nossos níveis de ansiedade vão lá nas alturas porque a gente está viciado nesse processo de montanha-russa emocional e a gente entendeu erroneamente, de uma forma não saudável, que isso é um relacionamento. E não, isso não é um relacionamento. Um relacionamento onde eu tô sempre numa montanha-russa emocional só vai me adoecer. Então, muito cuidado se eu tô vivendo uma relação desse tipo, onde eu tô sempre ali, né, nessa montanha-russa emocional. Outra coisa, muito cuidado com as migalhas, né, relacionamentos onde eu só recebo migalhas afetivas. Muito cuidado com isso, né? As migalhas afetivas nos colocam em relações tóxicas, em relações abusivas, onde a minha ferida de rejeição com certeza tá ali gritando, porque eu acho que eu não tenho merecimento suficiente. Então a gente não pode se contentar com pouco, né? A gente tem que saber que a gente merece amar e ser amado. Nós somos filhos do Criador, nós somos filhos de Deus. A gente tem a criação dentro de nós, o universo dentro de nós. Então nós sim somos merecedores de uma relação saudável. A gente não pode se contentar com pouco, não pode se contentar com migalhas, não podemos permanecer em relações montanha-russa, tipo montanha-russa, porque a gente vai adoecer, a gente vai se colocar ou vai permanecer em relações tóxicas e abusivas, né? A gente precisa se preparar para viver esse amor saudável, desenvolvendo todas essas habilidades que eu tô falando aqui, né? E, gente, o amor, ele faz parte da lei divina. Então é por isso que a gente tem sim o direito de viver esse amor de alma, se a gente realmente quer, se a gente realmente se prepara, se a gente realmente busca. Esse amor de alma, ele existe por um propósito maior, né? Tá na lei divina. Esse amor espiritual tem um propósito da gente se elevar na sintonia aí com o outro. Por quê? Porque como é que a gente se enxerga no dia a dia? A gente não consegue se enxergar se a gente não tem um espelho, né? A gente precisa de um espelho. Eu estava me preparando para vir aqui conversar com vocês e eu fui lá no espelho, me maquiar, né? Trazer aqui um up do meu visual, porque depois das 9 da noite, desde as 5 da manhã acordado, e eu só consigo fazer isso no momento em que eu tô olhando no espelho. E no geral, se eu não tenho um espelho ali, que é como eu tô me vendo, como que a vida vai me mostrar o que eu preciso melhorar em mim? É através das relações de uma forma geral, mas principalmente da nossa relação próxima, que é o relacionamento afetivo. O relacionamento afetivo é o maior espelho que a gente tem. Porque é na convivência com esse próximo, que é o mais próximo de mim, que eu consigo enxergar as minhas sombras, que eu consigo perceber o que eu preciso me melhorar, porque eu me melhorando, eu também faço com que a nossa convivência melhore. Então, a relação de casal, essa relação afetiva, ela tem um propósito divino por trás, que é eu me melhorar, eu continuar ali no meu processo evolutivo, e na troca, ambos também vão se melhorando, porque à medida que eu tô me melhorando, eu tô permitindo com que o meu parceiro ou a minha parceira também se melhore pelo meu exemplo. E por isso que eu falei antes que é preciso que a gente se prepare para viver essa relação. Ela não acontece por acaso. A gente vai tendo que desenvolver habilidades e competências para adquirir essa maturidade, essa inteligência emocional, espiritual, e aí crescendo no nosso processo evolutivo, sabendo que tem esse propósito espiritual por trás e auxiliando ali o nosso parceiro, assim como ele também nos auxilia a iluminar as nossas sombras, né? Então, sim, existe um propósito por trás e por isso que a gente, seguindo esses passos, que eu coloquei os 5 passos, a gente vai se alinhando para viver esse amor, né? E aí quando a gente vai
galgando aí as etapas nesse processo de amadurecimento espiritual, a gente entende que isso só depende da gente, ou seja, eu não vou ir atrás de outra pessoa para que daí eu me melhore. Não, eu vou me melhorando, eu vou jogando luz dentro de mim, eu vou crescendo e amadurecendo no meu processo espiritual para que daí eu me sintonize com alguém que também vai estar ali, ó, na mesma frequência que eu. Enquanto eu não amadurecer, enquanto eu não for me desenvolvendo e nessas habilidades que eu fui falando aí, de relacionamento, de comunicação, entendendo como que essa dinâmica funciona e crescendo aí no meu amadurecimento espiritual, eu não vou atrair alguém nessa mesma vibração, e aí a tendência é que eu não vá viver esse amor de alma, a tendência é que eu vá ficar lá nas relações que eu falei de montanha-russa emocional, relações tóxicas, abusivas. Então esse amadurecimento depende da gente. Quando a gente vai resolvendo as nossas questões internas e jogando luz para dentro da gente, naturalmente a gente vai se afinizar com alguém que também está fazendo esse mesmo processo, que também está se desenvolvendo, e aí a gente consegue então viver esse amor de alma como a gente está falando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui, deixa eu ver. Bom, novamente, independente das coisas que a gente viveu, né, a gente não pode ficar preso ao que passou, a se culpar ou culpar o outro, porque independente do que aconteceu, hoje faz parte da gente entender esse processo, jogar a luz em cima disso e saber que só depende de mim a partir de agora, me amadurecer aqui, né, eu crescendo comigo mesma ou mesmo, para eu atrair essa pessoa que eu quero compartilhar, que eu quero transbordar, né? Dessa forma, a gente vai encontrar alguém disponível, alguém disposto e alguém com maturidade emocional e espiritual. Porque é isso que um amor de alma né? São duas pessoas dispostas a fazer dar certo, a construir algo que vem para elevar, que vem para ter um propósito da alma. Duas pessoas disponíveis, ou seja, eu estou ali realmente querendo vivenciar isso. E duas pessoas que estão nesse processo de amadurecimento, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias e também aumentando as suas virtudes espirituais. E aí sim a gente entra nesse processo que eu falei do propósito da lei divina, que tem sim por trás sempre um propósito maior. Então, aquelas pessoas que não deram certo, entre aspas, que passaram pelo nosso caminho e que tantas vezes a gente se machucou, é importante que a gente entenda que foi uma forma do universo retirar do nosso caminho para abrir espaço para chegar esse amor de alma. Eu acho que essa é a maior lição quando a gente está desacreditado ou passando por esse processo, porque às vezes eu também escuto assim, eu vou ficando aí com essa pessoa que eu sei que não vai dar em nada até o correto chegar. Esse não é um pensamento saudável, porque se a gente está ficando com alguém, ou sei lá, mais de uma pessoa ali, esperando o certo, como a gente fala, chegar, isso nunca vai acontecer. É preciso que eu esteja alinhado com o que eu busco e que eu identifique se a pessoa que eu tô me relacionando ou que tá chegando na minha vida tem a ver comigo ou não. Se eu identificar, de acordo com todo esse processo que eu falei, né, de amadurecimento, que não é a pessoa mais adequada ou que não tem essa afinidade comigo, é importante que a gente encerre esse ciclo e se permita deixar esse espaço para que a pessoa com mais afinidade chegue até nós. Senão a gente não abre espaço e a gente não se permite viver o amor. Então, que a gente tenha essa noção e que a gente possa agradecer por todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho e que não estão mais com a gente. Foram grandes aprendizados para a gente criar o nosso repertório, depois de fazer o nosso inventário e agora se sentir preparado para a chegada dessa pessoa que vai trilhar um caminho com um propósito espiritual por trás. Bom, olha, gente, já deu bastante tempo aqui, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu tô falando pra caramba, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu trouxe esses passos aí para que a gente volte a acreditar quem tá desacreditado, que é possível sim, que a gente, por mais que a gente esteja aí vivendo essa onda de relações líquidas e descartáveis, é aquilo que eu falei, que a gente saiba
focar naquilo que a gente quer expandir, nas boas referências e não ficar preso nas referências que não são positivas. Então, a gente tem que ir seguindo o que está ali no propósito da nossa alma para que a gente realmente atraia e viva esse amor de alma que a gente quer viver. Bom, para encerrar, se ninguém tem nada para colocar aqui no chat, eu separei uma frase do Jung, que esses dias eu até postei aqui, acho que foi nos stories que eu postei, que eu gosto muito e que eu realmente acredito. Tem um trecho, né, do Jung, do Jung, que ele fala assim, que no seu processo de cura, você atraia alguém que seja consciente, profundo, apaixonado, sensível e espiritual, tanto quanto você. Alguém que te faça acreditar em você e no seu amor próprio. Alguém que queira evoluir com você, não só nesta dimensão, mas em todos os níveis. Essa é a citação do Jung. E realmente é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode sim se alinhar e viver, encontrar, né, esse amor de alma, que ambos podem crescer nas suas individualidades, como eu já comentei na live passada, que esse é o propósito, né, da individuação, onde a gente vai iluminando nosso lado sombra e crescendo enquanto indivíduos, mas enquanto casal a gente vai se alinhando para crescer juntos e também o entorno vai se elevando à medida que a gente está elevando o nosso padrão vibratório. E aí a gente tem esse propósito espiritual por trás de viver esse amor de alma. Então, né, num mundo onde as pessoas são tão rasas, que a gente possa ser um oceano, que a gente realmente possa se alinhar, viver com o nosso propósito, com a nossa essência, para que a gente encontre também essa outra pessoa que também vai ser um oceano como nós, que a gente saia da superficialidade e das pessoas tão rasas que às vezes a gente encontra no caminho, que a gente siga firme no nosso propósito. Ai, obrigada, eu que agradeço. Boa noite também. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou preparar a live, então, sobre as polaridades, sobre as energias masculina e feminina. Esse é um tema essencial para quem quer também viver um relacionamento saudável, um relacionamento de um amor de alma. E é bem importante que a gente entenda e estude sobre as polaridades, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia, e a gente se encontra então na próxima live, tá bom? Um beijo, boa semana, fiquem bem e a gente se encontra. Tchau, tchau.